Olá, olá, sejam bem-vindos ao Falan Filan Séries Turcas. E hoje falaremos não só sobre Ranka e seus novos projetos, como também sobre finais de séries turcas. Sendenda Raguzel, por fim finalizada. E agora, o que é que o canal vai fazer? Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. Pois é, meu povo, depois de uma longa espera, Kerem postou essa foto e comentou: uma história fora do comum. É uma foto que já vislumbra o seu novo projeto, o qual é produzido, protagonizado, dizem, porque ainda não foi confirmado, que roteirizado nada mais nada menos por ele mesmo. Vale lembrar que, segundo sua irmã Melis Bursin, Kerem é um excelente escritor. This is a good one. Okay, I know Kerem's. He was obsessed with his Ninja Turtles. I think he had Transformers too, but it was the Ninja Turtles. I remember there was a massive obsession there. He can correct me if that's not right. Já há uma página oficial no Instagram desse novo projeto de Kerem. Mas, pessoal, só há 6 publicações e nenhuma informação concreta sobre o projeto. Nem mesmo se Kerem, de fato, é quem vai dar vida ao suposto personagem Lemmy. É claro que a internet foi a loucura, todos excitados para saber mais sobre esse projeto. Kerem, com sua visão própria de marqueteiro, interagiu bastante no Twitter, já instigando a curiosidade do público, mas dessa vez não soltou nada mais concreto para ninguém, nem mesmo falando em que plataforma seria o projeto. O que se cogita é que a atriz mirim Ebrard Bilek faça parte. Sabe aquela atriz mirim de Herjai? Se você não a conhece, já digo que a menina é perfeita. É páreo duro para nossa Kiraz. É linda, é carismática, é talentosa, excelente escolha. Já começou bem, hein? Além dela, outro nome que foi cogitado é o de Ed com Kelly. Lembra que Kerem foi para o casamento dessa atriz? Então, é provável que a conversa sobre esse trabalho já data daquela época. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyiyim. Sağ olun. Çok güzel bir düğün. Evet, Çok galiba arkadaşım. bilmiyorum, daha girmedim, o yüzden bilmiyorum. Neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyum onlar için. Hem Lior hem Ege için çok mutluyum. İnşallah çok da mutlu olurlar. Ki olurlar. É uma atriz bem conceituada. Dentre as várias dizes em que trabalhou, ela fez Maria em Chalicusso, Melissa em Gunestin Kislari, Yarmu em Isaac Elma e, mais recentemente, Bahá em Duibeni. A lot of surprises coming very soon. Preparing for a surprise. Probably in 3 weeks you'll know about it. But Segundo o próprio Kerem, essa é apenas uma pequena parte daquelas muitas surpresas que virão. surprise. I'm so sorry. It was gonna last week, but it's a group effort. Eu falei que é produzido por ele próprio, mas, melhor dizendo, é uma produção de sua produtora Braveborn. E, como tal, podemos esperar algo que será muito premiado, como aconteceu com todas as suas produções. Falam melhor sobre essa produtora, sobre sua origem, logomarca, seus sócios e produções nesse vídeo do canal. É lógico que ele recebeu muitos convites para fazer outras comédias românticas, outros dramas, etc. Mas ele deixou claro que queria fazer algo inusitado, algo que nunca tinha feito antes. E seu comentário sobre essa nova produção, uma história inusitada, confirma que ele foi fiel a seus objetivos. Nasıl bir proje olacak efendim? Siz nasıl bir karakter bulunacaksınız? Vallahi bir proje olmadığı için size bir şey söyleyemem, o yüzden bilmiyorum. İnşallah güzel bir karakter olur, değişik olur. Öyle. Çok É por isso que Kerem, enquanto ator talentoso, é tão respeitado nesse meio. Por exemplo, a atriz Eda Ed, por história no Instagram, perguntada sobre seus atores favoritos, sabe o que ela respondeu? Ela disse que, mesmo não fazendo teatro, assistiu a algumas peças, viu atores muito conhecidos, aplaudiu até quebrar as mãos.
Entre os nomes famosos, Keren Bussi, cuja energia ela ama na tela. O interessante é que Randy, recentemente para Marie Claire, disse que adora histórias de anti-heróis. E se a gente fosse basear nessa primeira foto de Keren para divulgar Lemmy, eu apostaria que esse personagem vai ser um interessante anti-herói. Enfim, eu não ia comentar, mas não resisto. Isso só denuncia o quanto eles devem conversar. Porque, como dizem por aí, não existem coincidências. Good morning. Good morning. Um adendo. Ela disse que gostaria de fazer um personagem invertido, um vilão. E surpreende dizendo que, apesar de ter gostado de todos os seus personagens, o seu preferido, aquele que ela sente falta, foi Eda de Senchal Capamã, que adorou fazer cada cena. É tão bom saber que não somos só nós que sentimos falta de Senchal Capamã. E assim, tanto Keren por conta desse projeto, como Randy sendo a capa da Marie Claire, continuam sendo um dos assuntos mais comentados no momento. Na entrevista para essa revista, ela fala um pouco sobre tudo: amores, fama, profissão, infância, sonhos, dores e muito mais. E nos fez lembrar daquela Randy do início de sua carreira, que comemorava o início de sua fama quando disse que hoje sofre com as restrições impostas pela popularidade, pois a impedem de fazer certas coisas de vez em quando, mas que isso só mostra o resultado de seu trabalho. Hey, trafik durun. Ben Kanal D'de başrolüm. Güneş'in kızı Selin'im. Outro momento marcante dessa entrevista é de quando ela fala sobre moda, roupa e consumo, e que ela diz não se definir como uma pessoa da moda, pois só compra coisas que gosta sem se preocupar com a estação ou marca. E o mais interessante foi quando Randy frisou a questão da necessidade do uso de roupas de uma forma consciente, prestando atenção ao consumo. E mais uma vez eu digo, eu nunca vi um casal tão em sintonia quanto este, pois Keren sempre usa esse mesmo discurso. Lembram de quando ele foi criticado por dizer que repete muito suas roupas? Geri dönüşümden bahsediyor. Değişti kıyafetlerden. Evet. Sizin kaç tane kıyafetiniz var? Kıyafet alımına dikkat ediyor musunuz? Dikkat ediyorum çünkü çok almıyorum. Hep aynı şeyleri giyiyorum. Yani siz de fark etmişsinizdir. Genelde aynı pantolon, genelde aynı ayakkabı falan filan ve üstüme de böyle bir şey yapıyorum ama... Kaç pantolonunuz vardı tahminen evde? Yani takım elbisesini sayacaksak belki 6 ama kaçını giyiyorum? İkisini ya da 3'ünü giyiyorum. Ama yani şimdi şu önemli olan belki birinin 10 tane vardır ama hepsi geri dönüşümse o zaman harika, müthiş ama benim genel yani benim en eski tişörtüm ki hala giyiyorum, arkadaşlarım da biliyor, annem nefret ediyor benden bundan dolayı ama 18 sene. 18 yaşında. Böyle terziye falan götürüyor musunuz hiç? Anlasınız böyle çok sevdiğim bir şey mesela yırtıldığı zaman. Ya öyle giyiyorum, yırtık giyiyorum. Kullanmadığınız kıyafetleri lazım. Randy não se acanha em postar looks mostrando que empresta, pede emprestado e repete bastante suas roupas. Isso, na minha opinião, é algo admirável. Benzer kıyafeti Evet, giydiniz. benzer Peşte gibi kıyafeti haberler de giydik. çıkmıştı hatta. Yok canım ne piştisi? Biraz benziyor gibi sadece. bilerek yaptık sonuçta. Fark etmez o giysin ben giyeyim. Bizim için öyle bir şey yok aramızda. O Geçtiğimiz yüzden günler, benim için evet. çok... Essa questão virou uma polêmica nas redes sociais nesses últimos dias, devido à declaração da influencer Jade Picon,
que disse nunca ter repetido roupas. Posto uma foto com o Luke, pra mim ele desaparece da face da terra. É porque eu gosto sempre de estar inovando, stylist entendeu? é perfeito pra Essa você, roupa né? aqui que vocês estão usando, eu nunca mais na vida vou usar, porque pra... Por essa sua fala, Jade foi muito criticada e até a Vogue Brasil se manifestou ao dizer que é legal repetir roupa sim, inclusive é uma tendência. Por sinal, não é uma tendência passageira. Pois a moda é uma das indústrias que mais impactam o meio ambiente e a sustentabilidade, que usar diversas vezes a mesma peça é uma atitude não apenas elegante, como consciente. Foi importante a discussão do tema, principalmente porque seu público é de adolescentes, logo, facilmente propensos a serem influenciados nesse aspecto. E sabemos que, para qualquer pessoa comum, é praticamente impossível não repetir roupas. Além disso, todos devem pensar num consumo consciente. Voltando para a Randy ainda sobre essa entrevista para Marie Claire, ela comenta sobre seus projetos futuros. Disse que existem lindos projetos que acontecerão na Disney e que vai ser surpresa, mas pode estar na TV a qualquer momento e que sente muita falta de estar na tela e nos sets. Esse vídeo dos bastidores para as gravações da promoção da Disney Plus, dentre todos eles, esse é o mais visto, somando todas as redes sociais. Disney Plus herkes etkisi altına alacak. Randy é a mulher famosa mais seguida na Turquia, com em torno de 29 milhões de seguidores, e ocupa o primeiro lugar na lista das 10 mulheres muçulmanas mais bonitas do mundo. E Fariye Evcen, a esposa de Buracos de Vídeo, continua no segundo lugar. Seguindo com os projetos de Randy, a nova temporada da Noturne vem aí. E segundo ela, uma nova emoção. Então, todos os olhos em Noturne. Por fim, Randy vem compartilhando conosco que entre um projeto e outro, ela não perde uma oportunidade para curtir seus cachorros e a sua sobrinha Mavi. Ambos foram em suas redes sociais apoiar as mulheres do Irã contra a repressão e violência. Como sempre, o apoio de Kerem às mulheres não para por aí. Como embaixador da He4She Turquia, ele compareceu ao evento do 8º aniversário desse movimento de solidariedade da ONU e reforçou o lema: se não for eu, então quem? Se não agora, então quando? You're trying to entice me, not going down. Tem sido dias bem movimentados para nuestro Kerencito. Como a gente já viu, ele anda ocupado com muito trabalho. Além de tudo que a gente já viu, a gente também se depara com ele na Copa Bósforo, que se realiza todo ano em Istambul. E também esteve em Montenegro para um ensaio fotográfico para a revista Esquire Turquia. Sendender Raguzel finalizou. E seu final nos fez pensar nos finais de séries turcas. Pois é, meu povo, como é que são os finais de séries turcas? Não tem muito o que pensar. Se for drama, alguém tem que morrer porque para a Turquia, final bom é final triste. Se for comédia romântica, vai terminar em casamento e quase sempre com filhinhos. Das muitas séries turcas que eu assisti, seus finais para mim sempre foram a pior parte. Sinto muito dizer, pois ou não me comoveram, ou não me surpreenderam, ou me revoltaram. Por isso, as séries com o melhor final, na minha opinião, foram, em primeiro lugar, Karadage, em segundo, Güneş Berkelken,
E o terceiro, contrariando todo mundo, Cara Sévida. Por quê? Porque elas me surpreenderam com a reviravolta no final, trazendo um desfecho que ninguém poderia imaginar e ainda por cima, bem desenvolvido. Fiquem tranquilas que vou comentar sem dar spoiler. Karadage ou Karaday é a melhor série turca de máfia que já vi. E já vi muitas também excelentes nesse gênero, como Çukur, como Ayşehir. Antes de Kiralık Aşk, pessoal, eu não gostava de comédia romântica, acreditam? Ah, eu quase esqueci de Kuzgun, que também é fantástica. Mas bom, qual é o diferencial? O diferencial é que Karadage tem um pouco de tudo. Tem história, tem ação, tem um herói apaixonante que às vezes é anti-herói e muito, muito romance. E aí está o diferencial, pois geralmente em séries de ação, policial e máfia, o romance sempre fica periférico. E o principal, par romântico. Gente, as outras também trazem pares assim muito, muito, muito interessantes, até mais bonitos. Mas o casal Marie Feride é imbatível. Na minha escala, eles estão lá no top 5. Güneş Beklerken com o nosso lindo Karencito é um drama juvenil. Eu confesso para vocês que nos primeiros capítulos eu quase desisti dela, pois parecia bem infantil, bem idiota. Mas depois ela vai se tornando mais densa e o casal Kerem e Zeynep nos conquista com sua linda cumplicidade. E, como é um drama, se exige um final triste. Mas os roteiristas foram muito, muito criativos, pois conseguiram nos fazer chorar, nos fazer revoltar e, por fim, nos surpreenderam com um fechamento simplesmente lindíssimo, simplesmente surpreendente. E, por fim, Cara Sévida, a primeira série turca vencedora de um Emmy e também responsável por muitos feitos, entre eles, ter o final de série turca mais comentado nas redes sociais. Na verdade, gente, a série é famosa por seu final. Por quê? Porque foi assim um final polêmico, foi um final surpreendente. Na minha opinião, foi um final inteligente e muito coerente. Embora eu confesso que eu tenha ficado aborrecida com alguns detalhezinhos que eu não posso falar, senão é spoiler. Eu fiz esse caminho todo falando sobre finais de dramas para, na verdade, tentar expressar o que eu penso dos finais de uma comédia romântica. Como eu disse, geralmente os dramas têm finais tristes e eu não gosto de finais tristes, mas gosto menos de finais batidos. Por isso, é difícil apontar um final de comédia que seja, assim, excelente. Eles são, na minha opinião, sempre bonzinhos. E aí eu estou julgando Erkenci Kuş, Sençal Kapamã e também agora Sendenda Raguzel. Lembrando que é somente a minha opinião. E cada um tem a sua. Você gostou do final? Diz aí nos comentários. Eu gostei bastante das cenas do casal FMI. Achei eles muito fofos em vários momentos, mas foi assim um pouco cansativo a enrolação com os outros personagens, numa situações apenas para cobrir as 2 horas exigidas. Vocês já pararam para pensar que há filmes com esse mesmo tempo de duração e que contam uma história completa com início, meio e fim? O que significa que os roteiristas poderiam sim desenvolver de uma forma mais bem amarrada o enredo. Vê se faz sentido deixar muitos tópicos sem o desenvolvimento, sem um fechamento, e trazer novos com novos personagens de forma bem aleatória. E simplesmente esquecer os outros. Claramente assim, mais importante para deixar a história mais coesa. Como exemplo, embora na verdade existam muitos outros pontos que eu poderia apontar aqui, eu só vou dar 2 exemplos. Primeiro, é o que eu venho falando lá desde o primeiro capítulo, que é sobre o crime de Efsun. Nada ficou claro sobre isso, o que me aborreceu bastante, pois isso implicaria, inclusive, no caráter da relação de Emi e Efsun. O segundo e o mais importante é a relação de Efsun com a sua mãe. Eu senti falta de uma aproximação mais carinhosa, mais emotiva entre elas,
como aconteceu com Amy e o pai. Eu, inclusive, considero essa cena uma das mais bonitas e emocionantes da série. É uma pena, porque a série apresentou capítulos que realmente chegaram a me empolgar. Enfim, ficou só na promessa e, por isso, ela vai ficar lá embaixo na minha escala de preferência. Sendendo da Raguzel finalizou. E agora? O que a gente vai fazer? Agora o canal segue falando sobre Ranker, sobre Kerem e Rand, quando tiver o que falar. E sobre as séries turcas de uma forma mais genérica, estilo mais ou menos como fizemos aqui ao comentar os finais de dramas, sempre ao estilo do canal, fazendo conexões inclusive com outros tipos de série, por exemplo, doramas, novelas mexicanas, novelas brasileiras, enfim, vocês vão gostar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falan filan.